E aí, galera da internet, professor Davidson de volta, professor Davidson na área, o lembrador, para a gente trabalhar hoje o que? Uma revolta nativista que ocorreu na região de Minas Gerais, chamada de Guerra dos Emboabas. No ano de 1709, tá, aconteceu este confronto entre os bandeirantes paulistas e os forasteiros, tá, que queriam também o ouro naquela região. Tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar este movimento, a Guerra dos Emboabas, 1709. Lembrando a todos aí, inscrevam-se no canal do professor Davidson, o lembrador, dê um like nos vídeos, comenta e compartilha, beleza? Então, bora ver lá. Situação de Minas Gerais naquele contexto, certo? Do século XVIII, princípio do século XVIII. Então, em 1674, o rei de Portugal, Pedro II, ele vai incentivar bandeirantes paulistas a procurar ouro pelo Brasil. Porque naquele contexto, a produção de cana-de-açúcar havia já decaído bastante por conta da concorrência dos holandeses, certo? Então, Portugal teve que procurar outro produto, tá, para gerar riqueza para a metrópole. Então, incentivou os bandeirantes e eles vão encontrar ouro em Minas Gerais, ou na região que hoje se chama de Minas Gerais, tá? O primeiro bandeirante a encontrar ouro lá foi o Borba Gato, tá? Só que vai ter um probleminha com um espanhol, né? Um especialista espanhol que chegava nas Minas Gerais e acabou que o Borba Gato ele foi expulso daquela região, ficou um pouquinho distante ali, só aguardando a movimentação, certo? Tá. Então, olha só, um movimento de Borba Gato. São Paulo, né? São Paulo é uma região que vangloria, tá, em grande parte, os bandeirantes. Porque eles têm um lado bom e um lado ruim, um lado bandido e um lado mocinho. Tá? Um lado bom é porque eles encontraram ouro no Brasil, em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Um lado ruim é que eles aprisionavam índios, capturavam índios para vender para outras pessoas, para serem escravos. Tá? Matavam negros, fugidos, debelavam quilombos. Então esse é outro lado dos bandeirantes. Bom, então aqui o Borba Gato, monumento Borba Gato, localizado na Avenida Santo Amaro, em São Paulo. O bandeirante lutou contra os estrangeiros na Guerra dos Emboabas, lutou contra os forasteiros, principalmente portugueses. Bom, Minas Gerais, naquele contexto, vai ter um probleminha de desabastecimento. Tá? Por quê? A partir do momento que foi encontrado o ouro, em 1693, 1695, a partir daquele momento, outras pessoas ficaram sabendo e muita gente foi para aquela região. Milhares de pessoas foram para aquela região que antes nem era habitada, certo? Então, em 1701, pouquíssimos anos depois, já chegava a 30 mil pessoas naquela área ali em Minas Gerais, né? Sabendo-se e lembrando que Minas Gerais, tá, é onde formou-se as grandes cidades brasileiras no período colonial. Antes eram pequenas cidades no tempo do açúcar, né, no Nordeste brasileiro. Agora não, cidades com 30 mil pessoas, tá, 40 mil pessoas. Vila Rica, Sabará, Ouro Preto, Mariana, eram cidades grandes de Minas Gerais. Tá? Cresceram porque pessoas do Brasil inteiro e de fora foram para aquela região porque lá tinha muito ouro e depois ainda vão encontrar também o diamante. Tá certo? Então, o que foi a Guerra dos Emboabas? Né? Foi uma guerra entre dois lados aí, ó. Paulistas, que eram quem? Os bandeirantes, que descobriram as minas de ouro, e os forasteiros, que ficaram sabendo depois e rumaram para aquela região, especialmente quem? Portugueses. Tá? Então esses forasteiros chegam lá na região que os paulistas chegaram primeiro e vão querer também extrair o ouro. Só que os paulistas, o que eles queriam? Ó, a exclusividade na extração do minério, na extração do metal precioso. Tá? E é isso que vai gerar este confronto entre os paulistas e os forasteiros. Tá certo? Então olha só. Quanto tempo durou, né? A batalha final foi em 1709, tá bom? Mas antes já estava havendo alguns conflitos, olha só. 1707, né, já deu umas porradinhas lá, ó, quando um paulista matou um português dono de uma estalagem em Ponta do Morro, né, um vilarejo próximo a São João del Rei, lá mesmo na região de Minas Gerais, tá? Esse foi o primeiro incidente desse conflito entre paulistas e forasteiros, certo?
O último combate, tá? Dia 22 de novembro de 1709, quando depois de 8 dias de luta, tá bom? Os paulistas desistiram de tentar tomar o arraial onde os emboabas estavam. Tá? Os emboabas vão ter a ajuda da coroa portuguesa. Tá? Os forasteiros, que eram principalmente portugueses, vão ter a ajuda da coroa portuguesa. Então quem é que vai ser expulso nessa terra cheia de ouro? Os bandeirantes que encontraram o ouro. Eles é que vão ser expulsos daquela terra. Consequência, os paulistas não desistiram de explorar metais preciosos. No momento em que eles foram expulsos, eles desceram o mapa do Brasil. Foi para Mato Grosso, foi para Goiás e encontraram ouro lá também. Tá? Mato Grosso e Goiás. E a partir daí, quando encontraram mais ouro no Brasil, a coroa portuguesa vai intensificar a fiscalização, né, sobre o transporte do ouro, sobre a comercialização do ouro. Olha só um quadro aqui, né, do Benedito Calixto sobre a entrada para as minas. O que você está vendo ali no fundo? Um morro. Vai lá em Minas Gerais hoje, o que tu vai ver? Um morro. É muito morro e muito alto. As cidades são construídas nos morros, gente. É impressionante como é que é aquela região ali, tá? Mas tinha muito ouro, muito diamante, muitas outras pedras preciosas um pouco mais baratas, certo? Olha o mapa da época, né? As cidades mineiras, né, grandes, ó, Sabará, Vila do Caeté, né? Então nós temos aqui a região das Minas, onde tinha minas de ouro, ou em Minas Gerais, vários tipos de metais, vários tipos de pedras preciosas, certo? Ó, acabamos aqui a Guerra dos Emboabas. Beleza, então vai lá de novo, inscreva-se no canal do Lembrador, bem aí embaixo, é muito fácil, é só clicar, tá certo? Dê um likezinho no vídeo, comente, gostou, não gostou, precisa melhorar aqui ou ali, tá certo? E compartilhe com seus colegas, beleza? Um abraço, até a próxima aula.